Olá, amigos do programa Tocando o Oculto, novamente eu aqui, Fred João, com vocês, aqui no Cron TV, e a gente está junto com o meu amigo José Alves, trazendo mais esse tema maravilhoso para a gente. Valeu, Zé, obrigado por estar conosco aqui. Saudações a ti, Fred, saudações a Cris. Aê, beijo grande para a Cris Lantim, beijo grande para a Cris de Pascoal, estamos juntos aqui no Cron TV, através do programa Tocando o Oculto, e a gente trouxe esse tema maravilhoso para vocês. Então, a gente deixa o recadinho para vocês curtirem esse vídeo, deixarem o like aqui no canal, também se inscreverem e repassarem esse material para quem vocês quiserem, tá bom, gente? Ficamos, então, com o Zé agora no Tocando o Oculto, trazendo esse tema maravilhoso para a gente aí, sobre a Atlântida. Sim, o tema da Atlântida, no campo do ocultismo, também tem suscitado muitas mistificações também, né? Uhum. É um campo que é amplamente utilizado, um mito, né? Que é amplamente utilizado pela ficção científica, pela literatura fantástica, né? E, sobretudo, pelo ocultismo, né? No campo do ocultismo, da metafísica, né? O primeiro relato, né, sobre Atlântida, recapitulando, vem através de Platão, né, no livro Timeu e Critias, diálogo platônico, né, aonde ele aborda que o conhecimento teria sido recolhido por Solon, né, no Antigo Egito, através de um sacerdote, né, de Sais, templo de Sais. Ele teria traduzido um papiro e transmitido essa tradição do conhecimento dessa civilização antediluviana, né? Anterior ao evento do dilúvio e do cataclismo da própria Atlântida. Uhum. Então, assim, depois de Platão, assim, esse conhecimento ele vai percorrer um caminho, digamos assim, subterrâneo, obscuro, vão se debruçar sobre esse enigma na época da Renascença, né? Isso vai continuar também, mais um tempo, um tanto obscuro, através dos séculos, até chegar no século XIX, precisamente em 1882, um autor chamado Ignatius Donnelly, ele publica a Atlântida ou o Mundo Antediluviano. Então, esse livro, ele vai marcar decisivamente o retorno do interesse pela Atlântida dentro do campo do ocultismo, tá? Então, mais ou menos uns 6 anos depois, 1888, a Blavatsky, que foi profundamente influenciada por esse livro, ela vai publicar a Doutrina Secreta. E outro autor teosofista também, Scott Elliott, ele vai publicar também a Atlântida e a Lemúria, né? Então, assim, os autores teosofistas, né, de um modo geral, e os autores ocultistas vão se debruçar firmemente sobre esse mistério. Nós vamos ter, por exemplo, o exemplo do Rudolf Steiner, por exemplo. Ele vai usar suas capacidades extrasensoriais de leitura no espelho negro do Akasha e vai trazer as suas elucubrações. Assim, muitos ocultistas vão fazer isso, tá? A Atlântida, para você ter uma ideia, ela também vai ter um impacto assim decisivo nos autores, nos magos do Terceiro Reich, nos autores do Terceiro Reich, né? Eles vão buscar na Atlântida uma fonte de conhecimento e de poder em relação ao chamado mito da raça superior, né? Sim. Porque desde Platão, a Atlântida já é descrita dessa maneira. Então, por exemplo, a um título ilustrativo, é interessante essa informação aqui. A palavra Atlante,
se decompõem assim em Ata, Ata com 2 T's, que significa o Senhor, o ancião, o Pai, o antigo dos antigos, e Lante, que significa a extensão universal, isto é, o sistema do universo. Então, nesse tipo de etimologia, você já vai encontrando algumas chaves para a decodificação mítica desse assunto. Então, assim, dentro do campo dos ocultistas alemães, na época do Terceiro Reich, a Atlântida ela foi pesquisada por um autor chamado Hermann Wirth. O Hermann Wirth ele buscava o conhecimento da Atlântida no extremo norte e tal, tentando demonstrar que a Atlântida seria o berço dos ancestrais arianos, né, que teriam emergido e sendo os responsáveis pela elevação dos impérios mais poderosos e antigos da Terra, né? Você tem também o Hans Herbiger com a teoria do gelo eterno, né? Que vai ser combinado com a visão do Hermann Wirth, e vai, como é que se diz, lançar tema para estudos profundíssimos, né? O próprio Heinrich Himmler tinha um profundo interesse nos mistérios da Atlântida, né? Tanto que uma ordem secreta foi criada justamente para esse tipo de investigação. Era a Ahnenerbe, né? Era uma sociedade de estudos de ancestralidade germânica e tal. A Atlântida, ela vai, como é que se diz, ter um impacto assim, decisivo nas percepções dos magos, dos ocultistas, né? É claro que a abordagem, ela não é uma abordagem, por exemplo, pelo senso do sentido historicista, acadêmico, que é negado porque não há evidências. Ou, digamos assim, evidências que você possa colher através dos relatos míticos, eles não são suficientes para a ciência admitir como uma tese histórica científica, né? Embora eles sejam muito interessantes para o estudioso. A questão, por exemplo, a questão da descrição do dilúvio em várias civilizações, né? Em vários povos da Terra, do continente africano, do continente asiático, do continente americano, europeu, né? Você vai encontrar semelhanças. Você vai encontrar nas culturas pré-colombianas referências, né? Nomes que remetem à Atlântida, Ixtlán, Aztlán, né? Então, assim, o material ele é muito rico nisso, né? Então, assim, independente, porque assim, na magia, essa questão a questão, por exemplo, da natureza mítica, por exemplo, de Atlântida, ela não é nenhum problema, nenhum empecilho. A Atlântida ela não precisa necessariamente ter existido como um continente real. E mesmo assim ela vai ter uma fundamentação e um impacto preciso nas estruturas de percepção extrasensoriais humanas, entende? O mito, longe de ser uma irrealidade, do ponto de vista da tradição mágica, ele é o próprio fundamento da realidade, da qual a projeção física, material, é um reflexo, né? Então, para você conseguir entender isso, é necessário, logicamente, um refinamento, uma sintonização, um alinhamento com esses mistérios, que você vai conseguir através de processos iniciáticos específicos, né? Então, aqui eu faço essa relação
do mistério da Atlântida com os poderes ocultos, armazenados, né? Soterrados nos níveis do inconsciente e do subconsciente humano. Então, quer ver, tem um texto aqui que eu selecionei, ele é ilustrativo a esse respeito. Tá. Os cataclismos vulcânicos destruíram a maior parte do continente lemúrico, e em seu lugar surgiu o continente da Atlântida, no lugar que atualmente é ocupado pelo Oceano Atlântico. A ciência materialista, intrigada pela história de Platão, fez investigações a respeito dos Atlantes, ficando demonstrado que há mais de uma base séria nessa história. E que dito continente pôde haver existido. Os ocultistas não só sabem que existiu, como também conhecem sua história, que descreveremos agora. A antiga Atlântida diferia de nosso mundo atual em muitas coisas, e a maior diferença se encontrava na constituição de sua atmosfera e da água daquela época. Da parte austral do planeta vinha o alento ardente dos vulcões que se encontravam muito ativos. Do norte chegavam os blocos de gelo da região boreal. O continente da Atlântida era o ponto onde se juntavam essas correntes, e por isso sua atmosfera estava sempre carregada de uma neblina espessa e pesada. A água não era tão densa como agora, pois continha uma porção maior de ar. Havia, além disso, muita água em suspensão na pesada e nebulosa atmosfera da Atlântida. Através dessa atmosfera, nunca o sol brilhava com claridade. Aparecia como rodeado de uma áurea de luz vaga, como sucede com as lâmpadas acesas nas ruas em tempo de neblina. Então, somente se podia ver uma distância de uns tantos metros em qualquer direção, e as linhas dos objetos distantes eram vistas borradas e incertas. O homem se guiava mais pela percepção interna do que pela visão interna. A gente estuda bastante coisa interessante na biologia a respeito da Atlântida. Eu me lembro bem que a magia da Atlântida era muito pesada. Eu lembro da gente ter comentado a respeito de experimentos com magia sexual que demoravam 3 dias, orgasmos de 3 dias consecutivos, quer dizer, como é que a gente pode imaginar um negócio desse quando a gente tem instantes, segundos, né, dessa energia percorrendo a gente? E aí eles faziam energias pesadíssimas. É lógico que eles faziam muito mais coisas lá. Mas o que você lembra, o que você trouxe para a gente a respeito dessa alquimia, né, na verdade, mágica, e também estava com presença das divindades ali com eles, né, ensinando, e também... É que eles usaram mal isso, né, na verdade, né? Eles usaram mal o que a divindade passou, né? Isso aí é uma questão... Isso é uma questão de uma interpretação moralizante. Não precisa ser necessariamente percebido só dessa maneira, tá? Embora a maior parte aí das escolas ocultistas modernas se baseiem nesse tipo de abordagem, né? Porque, assim, a ascensão e queda das civilizações acontecem da mesma maneira como acontece com os processos vitais. Por exemplo, um organismo vivo que nasce, cresce, se desenvolve, se cristaliza, envelhece e morre. Entendeu? A questão moral, ela não é ela que determina isso. Existe um poder obscuro mais profundo, mais fundamental e mais abissal. É claro que esse poder, ele vai assumir as suas nuances no plano da manifestação, através de forças amorais, totalmente amorais e caóticas, de luz e trevas, né, de polaridades em eterna batalha, porque é isso que cria, que promove a criação, né, do universo. Você vai ver esse tipo de raciocínio, por exemplo, na filosofia de Heráclito, né, de vários filósofos ao longo da história humana, né? Então, inclusive, só uma parte seu aí, inclusive esse pessoal da Grécia clássica, eles também trouxeram o conhecimento dos 4 temperamentos
desde a época, realmente, dos estudos, né, do Galeno, mas quando a teosofia se refere ao começo desse estudo, se refere naquela história de que um pedaço da Lua caiu na Terra, aí isso fez com que o eixo se inclinasse 23 graus e meio, as pessoas se espalhassem pelo continente, as que sobraram, né? Uhum. E tiveram as relações sexuais com outros seres que já conviviam na Terra também. Então, teve toda essa questão das diferenças de raça, de linguagem, e aí também se fortaleceu as diferenças entre os 4 temperamentos humanos, né? E Sim. a partir daí, essa linhagem também depois chegou para a Grécia e o Heráclides, o Aristóteles, então o pessoal andou trabalhando essa questão com mais propriedade e serviu de estudos até hoje para a nossa linha psicológica e nossa linha medicinal, né? Sim, sim. Por exemplo, os escritos de Platão têm uma ênfase assim fundamental na questão ética, né? A ética Uhum. no sentido de fundamentação, formatação e guia para o bem viver das civilizações, né? É uma questão amplamente estudada, né? Desde dessa época aí, né? Isso aí vai continuar através dos autores chamados de neoplatônicos, né? Uhum. Então, mas assim, uma coisa que é interessante sobre a Atlântida é que assim, os níveis de percepção racionais, eles não são os únicos a ditarem a compreensão da realidade, né? Nós também podemos nos servir de outras estruturas, sem deixar a razão de lado, lógico. A razão ela é importante também. Ela é importante para a organização da nossa realidade comum, né? Enquanto criadores, formadores de civilizações, tal, de cultura, né? De religião, de ciência, de metafísica, né? E, sobretudo, da magia. Então, assim, no campo da magia, especificamente, como quando eu digo que não há importância de ser real ou não ser real, é porque a magia ela tem a onipotência de tornar o irreal real e de tornar o real irreal, tá? Então isso é uma coisa que escapa dos limites sensoriais da razão, da percepção meramente filosófica e científica. Aqui nós estamos extrapolando para domínios interditos, obscuros e desconhecidos para a própria razão. Ela pode lidar com isso de várias maneiras. Simplesmente negando e falando, isso aí tudo é uma maluquice, ou desconfiando e trabalhando sobre certos alinhamentos, sobre certas vibrações que podem levar à conquista de espaços interditos, né? Podem levar a essa transcendência. Então é nesse Uhum. campo que eu estou operando aqui. Então aqui eu pego a Atlântida como uma fundamentação, uma chave de exploração de atavismos de ancestralidade remota, que estão contidos dentro da própria psique humana, contidos na alma humana e no espírito humano, embora esteja, em grande parte, logicamente, em estado latente, estado adormecido. Isso precisa ser ativado. E como que isso é ativado? Isso é ativado, por exemplo, através de intensa nostalgia. Às vezes o sujeito não sabe por quê, o tema atrai ele. E ele começa a ler revistas, quadrinhos, material científico, material metafísico. Ele começa a ficar obcecado por esse assunto. E esse assunto começa a mexer com forças e impulsos secretos dentro dele. Esse já é o primeiro passo. Olha que legal. Acontece isso, tá? Eu estou falando isso porque a gente teve uma pessoa que está nos assistindo aqui, a Uhum. Flávia Gui. Beijão, Flávia, obrigado por estar aqui, viu? Ela fala, nossa, estava pensando nesse assunto. Show de bola. Boa tarde a todos. Então, exato. Então, por exemplo, no mito Atlante, a raça Atlante é uma raça superior, de homens-deuses, de seres com capacidades e poderes além do limite comum do homem, entende?
Então, assim, esses, da mesma forma que a Atlântida ela submergiu, através de uma série de cataclismas, né? Esse conhecimento, ele também submergiu, né? Submergiu para os níveis abissais da mente humana. Exatamente. Também, né? Ela está em Agartha, está em Shambhala. Porque assim, existe, assim, o mito, ele pode ser discorrido de infinitas formas, sem perder a sua essência, né? Por exemplo, o René Guénon, ele afirma que a palavra mito vem de mu, que significa silêncio. Então, nesse sentido, o mito, ele fala uma coisa sem precisar falar. Ele induz ao entendimento da coisa. E esse entendimento está mais além da razão. A razão é uma espécie de filtro, né? A limitação cognitiva, ela é um filtro. É claro que você vai usar ela. Você vai ter que usar ela. Só que você vai, como é que se diz, inflamá-la, intensificá-la, até conseguir atingir estados de abstração. E essa abstração, ela não pode também ficar, em termos iniciáticos, ela não pode ficar numa vacuidade inócua. Não. Ela tem que alcançar o paroxismo da polaridade oposta a ponto de materializar o espírito. E é isso que a magia faz. Então, por exemplo, magos mesmo, então magos com us mesmo, o que conseguiu atingir a mestria mais além do abismo. Ele tem o poder de conjurar esses mistérios míticos e torná-los reais. Ou, como eu costumo dizer, torná-los mais reais que a realidade. Então, essa intensidade do mais real que o real, ele se oculta atrás dos véus do real. Então, o sujeito que está adormecido, ele não vai ser capaz de entender isso. Não vai ser capaz de ver isso. Zé, dentro dessa parte que você está, dessa colocação tua, eu vou fazer uma parte que é importante, ligado à sociedade dos dias de hoje, a sociedade consumista, a chamada sociedade líquida pelo mundo da filosofia moderna, do Bauman, inclusive. E é interessante porque você percebe que nada veio para ficar, tudo é perene, né? Tudo é mutante, tudo é instável. E quando a gente acredita que a verdade ela é absoluta e ela se mantém como absoluta, porque é verdade, a gente prova o que está falando, porque se a magia ela está sobressaindo tudo isso, e ela é o que é, e ela traz isso à tona, é porque ela é realmente a grande verdade de tudo isso. E esse lado ilusório que a gente percebe no dia a dia, na sociedade moderna, e nas nossas relações sociais, nas nossas relações afetivas, vem mostrar isso, que tudo é muito fútil, é tudo muito rápido, muito fugaz, né? E que quando você tem alguma coisa muito mais embasada, muito mais intensa por trás desses véus, isso se revela dessa forma que você falou. Ela fica e ela tem esse poder, essa força que você está falando, né? Porque assim, na tradição mágica, você tem linguagens específicas para trabalhar com essa polaridade ambígua, né, de impermanência e permanência, né? Por exemplo, né, vamos pegar o exemplo do tantrismo. O tantrismo ele trabalha com isso. Ele trabalha com esse impermanente, que é o fruto do dinamismo do poder encarnado da Shakti, porque no Tantra a Shakti ela é a criadura de Maya. Mas, ao mesmo tempo, ela é o poder. E ela é a mulher. Ela é a mulher. É o feminino, o eterno feminino. O eterno feminino. Então, ela vai, como é que é? Dissolvendo, devorando, dissolvendo formas na impermanência. Tá? Agora, no centro disso, existe um polo que é imutável. É um polo que ele é imutável. Ele é, como é que se diz? Vazio, inominado, que é o princípio masculino. Então, você tem que conseguir alcançar o entendimento da núpcia, a cópula secreta e sagrada dessas duas polaridades, para ter a mestria sobre a grande ilusão.
senão você fica sob o jugo dela, né? Então, você tem, por exemplo, na fórmula, a fórmula mágica e alquímica solve e coagula, que está gravado nos braços do Baphomet, por exemplo, né? Aonde você tem que dissolver, você tem que dissolver a ilusão do mundo, e você tem que coagular a sabedoria secreta do espírito, simultaneamente, entendeu? Simultaneamente. Então, o adepto que realmente ele vai ingressar numa via autenticamente iniciática, ele vai ter que experimentar na sua carne, no seu corpo, no seu sangue, no seu espírito, acima de tudo, esse mistério da dissociação da matéria, do seu próprio corpo, e isso também se estendendo para o universo, e a coagulação simultânea do espírito, né? Aonde ele está empregando essa fórmula do solve e coagula. Ele está aprendendo a mexer com o azote, que é o grande agente mágico universal no ocultismo tradicional, e essa definição ela possui muitos nomes, né, através das tradições, muitos nomes de poder para designar essa chama incriada e secreta, né, que dá a chave e o domínio sobre as esferas dos mundos, sobre si mesmo e sobre a ilusão do mundo. Então, assim, não saindo do tema, a Atlântida ela é uma dessas chaves para você lidar com isso. Então, por exemplo, é comum você usar, por exemplo, o termo adepto atlante. Quem seriam esses adeptos atlantes? Seriam o, o, os indivíduos que alcançaram essa mestria suprema, atravessaram o abismo, se tornaram magos, se tornaram autogerados e dispõem do poder do bem e do mal na sua mão, e não são escravos deles. Entende? É interessante também que a Atlântida ela serve a nós também como um eixo de unificação entre as civilizações mais antigas, antediluvianas, pré-cataclísmicas e pré-humanas, e as civilizações atuais daqui para o futuro. Então, o passado e o futuro, ele está unificado no mistério Atlante. Também. É uma das infinitas formas de se trabalhar com esse mistério. E você vai trabalhando com esse mistério através de conjuração. Através de magnificação de um modelo que o magus, feiticeiro, ele está experimentando, a ponto de transfigurar a si mesmo no alcance do domínio e da potência desse próprio mistério. Legal. Pois é, você tinha dado o subtítulo aqui, A Atlântida e os Poderes Ocultos do Homem. A gente já está nesse tema, ou você vai entrar nele já? Já estamos entrando, porque ele diz respeito a esses atavismos. Os atavismos do que o próprio mistério, o próprio mito de Atlântida, ele pressupõe. Ele encarna. Né? Então, isso está sepultado nos recessos mais profundos do inconsciente e do subconsciente humano. Antigos magos egípcios definem isso como um cemitério, né? uma necrópole, aonde os espíritos dos mortos estão ocultos. Eles estão ocultos, né? É interessante porque assim o mistério Atlântico, ele está absolutamente ligado aos mistérios arcanos ocidentais. E esses mistérios, eles chegam a nós através, sobretudo, do Antigo Egito, né? Os egípcios herdaram esse conhecimento, eles detinham esse conhecimento. Detêm ainda, né? Relacionado aos ocidentais. Os ocidentais, na tradição egípcia, se refere aos mortos, mas não é o morto no sentido vulgar de um ser humano que meramente morreu e desencarnou. Eles se referiam aos mortos como os como é que alcançaram o estado glorificado de imortalidade, né?
Então, o mundo, por exemplo, o mundo dos mortos na tradição egípcia é o Amente. Amenta. Amen significa o oculto, vem de Amon. E Ta é terra, a terra oculta. Assim, nos textos das pirâmides, os egípcios se referem aos seus ancestrais terem vindo de uma terra situada no oeste em relação a eles, que é o reino dos mortos. Olha que interessante. O oeste. E que submergiu em épocas primordiais. Olha que interessante isso aí. Então, o Colocou, Amém. É, eles localizaram exatamente o local. então, eles chamavam essa região de sua ancestralidade como Amente também. Pode ser Atlântida e pode ser chamado de Amente. Aí é interessante porque Atlântida ela deixa de ser um lugar meramente geograficamente localizável para se tornar uma dimensão oculta. Uma dimensão oculta. Que é o que nos interessa aqui em relação aos poderes ocultos. Né? Exatamente. Ô Zé, Então, não perdendo o teu fio de meada aí, mas só completando o que você está falando, quando a gente vê essa questão toda do afundamento da Atlântida, que ela levou junto com ela todo o conhecimento para os mundos intraterrenos, inclusive a gente faz uma comparação com tudo que é oculto, tudo aquilo que está por trás, né? Você vê, a gente tem os mundos internos, onde guarda a sabedoria, guarda os poderes ocultos, guarda a grande magia, o grande pulso inicial de tudo, lá no reino, lá em Shambhala. Isso já estava dentro da Atlântida, mas submergiu junto com eles. E você tem aí o Sol oculto, também atrás do Sol, que dá vida a ele, toda uma outra história. Você todo dia está falando com a gente numa live também a respeito do duplo do próprio Egito, que ainda tem muito mais segredos, né? Quer dizer, a coisa é muito mais além do que a gente imagina. Então, parece que aquilo que é oculto, ele é potencialmente inimaginável na questão de intensidade, de sabedoria, de oculto. A gente não tem dimensão dessas coisas que estão por trás das outras, né? Porque o que reflete é uma pequena parte, parece só, e que parece ser pouco consciente, mas que tem muito mais por trás que só alguém que já está iniciado, já está no processo mais avançado, tem acesso a isso, né? Exatamente. Então, tem tudo a ver com o que eu estou explicando aqui. O Amente, que é a terra oculta, como a própria fonte da ancestralidade egípcia. É claro que os termos egípcios, eles sempre são velados por um fundamento, eles sempre estão velados numa linguagem obscura. Você não consegue chegar a um discernimento totalmente racional. Racional é só um micróbio locatário. Ele faz parte do jogo, né? Então, no Amente, o Amente, então, é interessante que assim, ele está ao Ocidente. O Ocidente é o mundo dos mortos. A palavra Ocidente também vem dos mistérios egípcios. Osíris, né? Osíris é aquele que declina no oeste, aquele que entra no mundo dos mortos, aquele que desce ao abismo e ressuscita. Então, esse Osíris, ele dá origem à palavra Ocidente. Esse Ra é Ra, o sol no abismo. Entendeu? Esse sol no abismo, ele se transfigura em Kéfera, que é o alto gerado, simbolizado pelo hieroglifo do escaravelho. Então, é interessante que nos textos das pirâmides, nos textos dos sarcófagos, nos textos do livro dos mortos, o Amente, ele tem uma capital, ele tem um centro secreto que é chamado Seken. E esse Seken também é a mesma palavra para um dos ângulos da anatomia oculta do homem. E a palavra Seken é a palavra para poder. Poder. Poder de reger, curvar e dominar qualquer coisa. Então, a iniciação egípcia, ela pressupõe o domínio do Seken, com toda certeza. Para você ter a posse da chave oculta, do mistério oculto.